Senhor Jesus, nosso Salvador e nosso Rei, nós te exaltamos nesse momento e te damos graças por mais um dia de vida, por mais um dia em que podemos estar em tua presença. Obrigado porque o Senhor abriu o caminho para nos achegarmos ao Pai com confiança. Eu apresento a ti, Senhor, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Tu conheces os corações aflitos, tu sabes dos pensamentos agitados, das lágrimas escondidas e dos temores mais profundos. Jesus, nós cremos que tu és o bom pastor, que cuida das ovelhas e não as abandona. Por isso nós te pedimos, acalma os nossos corações. Transforma a nossa ansiedade em confiança, o nosso medo em fé e todas as nossas dúvidas na certeza do teu amor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada lar aqui representado a paz que só o Senhor pode dar. Toca as famílias, restaura, ó Deus, aquilo que foi quebrado, traz provisão, derrama a tua cura, que hoje cada pessoa aqui possa entregar suas preocupações em tuas mãos, entregar as suas feridas na cruz e experimentar o alívio que vem do teu amor. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que alegria podermos estar juntos aqui mais uma vez, podendo aprender mais da palavra de Deus, crescer mais na graça e no conhecimento do Senhor. Se você quer fortalecer a sua fé, renovar o seu espírito e ter mais intimidade com Deus, eu convido você a se inscrever aqui nesse canal, no canal Minuto com Deus, e ativar as notificações, porque assim você nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra do Senhor. Dê o seu like no vídeo também, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo e você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Portanto, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Quem é membro do canal tem acesso antecipado aos nossos vídeos. Os membros, eles conseguem visualizar os vídeos no YouTube um dia antes deles serem postados. Que Deus abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, hoje é mais um dia para reconhecermos a bondade do nosso Pai Celestial e nos rendermos ao cuidado amoroso do nosso Redentor. Eu sei que muitas pessoas chegaram aqui com o coração aflito, carregando preocupações, incertezas e sentimentos que muitas vezes apertam e sufocam a nossa alma. Mas hoje, em nome de Jesus, o Príncipe da Paz, eu oro a Deus para que o seu coração seja aliviado, que a sua esperança seja renovada e que você encontre descanso aos pés de Cristo. Porque Ele mesmo disse, vinde a mim, venham até mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Hoje é dia de você colocar nas mãos de Jesus aquilo que tem roubado a sua paz. A palavra que eu quero compartilhar com você, inicialmente, está em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Talvez você até já conheça essa passagem, mas eu quero que você não apenas ouça, mas receba isso no seu espírito.
Tome posse dessa promessa. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha só, esse é o segredo da paz. Jesus no centro da nossa mente e do nosso coração. Quando o apóstolo Paulo nos ensina a não andarmos ansiosos, ele não está ignorando as nossas dores, as nossas lutas. Ele está nos convidando a olhar para Jesus, que é maior do que qualquer tribulação nossa. O nosso Salvador conhece as nossas lágrimas, nossas dores, cada detalhe da nossa vida. Ele sabe das nossas contas a pagar, das nossas noites sem dormir, da dor que você não tem coragem de compartilhar com ninguém. Só que Jesus não apenas sabe dessas coisas, ele se importa profundamente com você. E mais do que isso, ele já levou sobre si as nossas dores e os nossos medos na cruz. Isaías 53, verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. A oração não é só um pedido, é um gesto de fé, uma atitude de fé. É quando nós dizemos: Jesus, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer. Quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que a nossa esperança não está no acaso, nas circunstâncias, mas ela está na pessoa de Cristo. E por que nós oramos com gratidão? Porque mesmo antes da resposta, nós já temos Jesus. E ter Jesus é ter tudo. A gratidão nos lembra de onde Ele já nos tirou, do que Ele já fez e do quanto Ele ainda vai fazer na nossa vida. Talvez você ainda não tenha recebido a resposta que você tem buscado de Deus. Mas sabe de uma coisa? A cruz já é a prova suficiente de que Deus está ao seu favor. Amém? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje Jesus te convida a entregar tudo aos pés dele. O fardo é pesado demais para você carregar sozinho, mas ele já carregou uma cruz por amor a você. E ele continua dizendo: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não precisa esconder nada de Deus. Jesus sabe de tudo que você precisa, mas Ele quer ouvir a sua voz. E no caso aqui, eu peço para que você escreva como um ato de fé, como uma declaração da sua esperança. Jesus quer consolar você. Ele quer andar com você. Ele está aqui agora, junto da gente. Amém? Nesse momento aqui de oração. Ele disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então Ele está aqui, vivo, presente, pronto para agir. Talvez você seja uma mãe preocupada com o futuro dos seus filhos, ou um pai sobrecarregado com o peso das finanças da sua casa. Talvez você seja um jovem ou uma jovem que tem medo de fracassar, ou alguém que está lidando com um diagnóstico difícil. Você fez um exame, foi ao médico e ele te deu uma má notícia. Talvez você esteja em silêncio há muito tempo, orando com o coração apertado, esperando um sinal de que Jesus está te ouvindo.
Olha só, esse é o sinal. Essa é a resposta. Jesus está com você. Ele vê, ele ouve, ele cuida. Não existe ansiedade que Jesus não possa transformar em paz. Não existe lágrima que ele não possa enxugar. A Bíblia declara, no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essa profecia maravilhosa, poderosa, aponta para Jesus, o Messias prometido, aquele que veio para trazer salvação, esperança e cura para todos aqueles que creem nele. E é justamente nele, em Jesus, que nós podemos entregar todas as nossas preocupações e encontrar descanso. Jesus, de acordo com o texto, é o maravilhoso conselheiro. Quantas vezes nós nos sentimos perdidos sem saber qual decisão tomar? Quantas noites já passamos em claro tentando encontrar uma saída? Jesus não é apenas alguém que ouve, ele é o conselheiro perfeito, aquele que tem sabedoria divina para orientar a nossa vida. Jesus também é chamado aqui pelo profeta Isaías de Deus forte. A ansiedade cresce quando nós sentimos que tudo está fora do controle. Mas Jesus não é só um homem bom ou um líder religioso. Ele é o Deus forte, poderoso para agir em qualquer situação. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, Jesus diz que nada é impossível para Deus. Ele acalma tempestades, ele cura enfermidades, ele liberta os cativos, ele ressuscita mortos, se for da vontade dele. Você pode descansar em Jesus, porque ele tem força para te sustentar. As suas mãos poderosas não perderam a força, e ele opera milagres ainda hoje. Aquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder também sustenta a sua vida. E o profeta Isaías chama Jesus de o Pai da Eternidade. Olha só, a ansiedade nos prende ao tempo, ao ontem que já passou ou ao amanhã que ainda nem chegou. Mas Jesus é o Pai da eternidade, aquele que está acima do tempo, o Deus que já está no futuro, preparando o nosso caminho. Apocalipse capítulo 1, verso 8, o apóstolo João escreveu sobre Jesus. Ou melhor, João escreveu as palavras de Jesus, dizendo assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Significa que nada pega Jesus de surpresa. Ele já viu o fim, desde o começo. Ao entregarmos o nosso futuro a Ele, nós estamos confiando em alguém que já sabe todas as coisas e que nos ama com amor eterno. Não existe futuro incerto para quem anda com Cristo. E por fim, o profeta Isaías declara que Jesus é o príncipe da paz. A paz que o mundo oferece é passageira. É uma paz que depende das circunstâncias. Mas Jesus é o príncipe da paz, aquele que pode trazer tranquilidade até mesmo no meio de uma tempestade. Por isso que em João capítulo 14, verso 27, ele disse: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. A verdadeira paz não significa ausência de problemas, mas a presença de Cristo no meio deles. E se Ele está presente, então a sua alma pode descansar.
Jesus mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. E onde Jesus está, a paz vai reinar. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se Deus te trouxer à lembrança uma situação que muitas vezes tem te incomodado, tem tirado a sua paz, coloque ela aqui, ou coloque a área da sua vida relacionada a essa situação. Por exemplo, você pode escrever uma palavra assim, ó, família, finanças, vida sentimental, vida emocional. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: eu recebo a paz de Cristo. Amém? Eu recebo a paz de Cristo. Escreva isso pela fé. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor, nós te louvamos porque Tu és fiel, Tu és bom, misericordioso. Reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Perdoa-nos por tantas vezes permitirmos que a ansiedade e o medo dominem nossa mente, como se o Senhor não estivesse conosco. Mas hoje, Jesus, nós nos rendemos a Ti. Nós lançamos aos Teus pés, assim como Marta e Maria, e escolhemos a melhor parte, estar em Tua presença. Eu peço que o Senhor acalme as tempestades internas que temos vivido. Nos ensina a confiar em Ti, assim como uma criança confia no pai e na mãe. Nos ensina a entender que o Teu cuidado sobre a nossa vida é perfeito. Receba, Senhor, cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Visita essa família em cada necessidade. Visita, Senhor, esse hospital e sara essa pessoa que está aí lutando contra essa enfermidade. Restaura esse casamento. Conforta esse coração aflito. Liberta, ó Deus, aqueles que estão presos em sentimentos que não vêm de Ti, na angústia, na tristeza, no rancor, no ódio. Toca aqueles que choram em silêncio. Conceda a cada uma dessas pessoas, a esse irmão e essa irmã que estão aqui me ouvindo, a Tua paz. A paz que só o Senhor pode nos conceder. Vem com o Teu Espírito Santo consolar, direcionar e nos renovar. Que a Tua paz guarde a mente e o coração dos Teus filhos. Que cada um possa sair aqui dessa mensagem, Deus, com os olhos fixos em Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Obrigado por nos amar, por nos ouvir e por interceder por nós diante do Pai. Ó Deus, nós reconhecemos que Tu és o Deus forte e confiamos no Teu poder que não tem limites. Entra, Senhor, com a providência nas áreas onde já não temos força. Onde há enfermidade, que o Senhor venha com a cura. Onde há escassez, que haja abundância, provisão. Onde tem reinado o desânimo, a apatia, que o Senhor venha com a Tua força. Reconhecemos que Tu és o Pai da eternidade. Mesmo quando o futuro nos assusta, nós escolhemos descansar em Ti, porque sabemos que os nossos dias estão escritos nas Tuas mãos e que nenhum fio de cabelo cai sem o Teu consentimento. Ajuda-nos, ó Senhor, a viver com os olhos fixos na eternidade e não nas pressões passageiras deste mundo. Reconhecemos que Tu és o príncipe da paz. Em meio às nossas aflições,
que a tua paz inunde os nossos corações. Que a nossa ansiedade, a nossa incerteza dê lugar à confiança. Que o medo ceda espaço para a fé. Reina na nossa vida, na nossa casa, nas nossas emoções e nos ajuda a fazer as melhores escolhas nesse dia. Nós te louvamos, não apenas pelas tuas bênçãos, mas por quem tu és. Não apenas por aquilo que o Senhor tem nos dado, mas por aquilo que o Senhor representa na nossa vida. Receba, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, receba a paz de Cristo na sua vida. Essa mensagem te abençoou? O Espírito Santo falou com você em algum momento? Então, não guarde apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra lá nos grupos que você participa, no grupo da família, grupo da igreja, do trabalho, das pessoas com quem você convive. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Se essa mensagem abençoou a sua vida, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal,
ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você.
nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite,
para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada,
por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração,
não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus, que as bênçãos do Senhor e que a misericórdia dele estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus tem algo poderoso e transformador para você hoje. Deus quer e pode operar um mover sobrenatural na sua vida hoje. Se você ainda não está recebendo essas orações todos os dias pela manhã, mas gostaria de receber, é muito simples. Logo abaixo aqui no vídeo, aqui ó, do lado de cá, você vai ver um botão escrito assim, inscreva-se. Clica nesse botão, é gratuito. E quando você se inscreve, você registra o seu nome nessa corrente de fé, nessa grande família que busca a Deus todos os dias. E aí você ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu estiver aqui, toda vez que subir uma nova oração, uma nova palavra, ela vai chegar direto aí no seu celular. Você vai ser avisado. Irmãos, a palavra que eu quero ler com você hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 31. Esse é o momento em que Pedro, no meio da tempestade, decide sair do barco e andar sobre as águas, indo ao encontro de Jesus. Mas no meio do caminho ele começa a afundar, porque ele sentiu medo. E o versículo, a passagem que eu quero ler, diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Esse momento aqui, que eu faço todos os dias, ele não tem a ver com religião. Não é sobre uma placa de igreja. Aqui é sobre Deus. É sobre você e Deus. Cada ser humano tem a sua maneira de se relacionar com o Criador. Você tem uma maneira única de exercer a sua fé. Por exemplo, tem gente que ora de manhã. Tem gente que só consegue orar quando todo mundo já foi dormir. Tem gente que fala com Deus em voz alta. E tem pessoas que oram só no pensamento, em silêncio. Alguns oram dentro do carro, indo para o trabalho. Outros oram enquanto estão caminhando. Tem gente que sente a presença de Deus ouvindo um louvor. E também tem gente que só consegue falar com Deus com a luz apagada, mas com o coração aberto. Ou seja, cada um se aproxima de Deus do seu jeito. E Deus escuta todas as orações. Deus vê cada pessoa em secreto. Ele é o mesmo. E ainda que cada pessoa se relacione com Ele de maneira diferente, Deus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Ele não se cansa. Ele não esquece de ninguém. E Ele não se esqueceu de você. E o Espírito Santo manda te dizer hoje: nada é impossível para Ele. Nada. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui nos comentários: nada é impossível para Deus. Amém? Declare isso pela fé. Muitas vezes, irmãos, Deus olha para nós e diz as mesmas palavras que Ele disse para Pedro, naquele momento em que Pedro começou a afundar. Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Por que você está duvidando do Deus que criou os céus e a terra? Do Deus que já tirou você de lugares dos quais você achava que não sairia mais? Por que você tem duvidado de um Deus que já te deu livramentos que nem você mesmo soube explicar? Do Deus que já fez o improvável na sua história? Você pode pensar assim: ah, pastor, mas isso aí foi no passado. Naquele tempo eu recebi um milagre. Foi com o meu filho, com a minha filha.
com alguém que eu amava, Deus curou naquela época, Deus agiu, Deus mostrou que estava comigo, mas agora parece que tudo se esfriou. Sabe qual é o problema, irmãos? Deus não mudou, Deus não muda, mas a sua fé mudou. A dúvida entrou no seu coração e o medo agora faz morada. Pedro começou a olhar para os lados e teve medo. Ele viu o milagre diante dos seus próprios olhos. Jesus em carne e osso andando sobre as águas. Pedro viu o sobrenatural se manifestando e mesmo assim ele afundou. Sabe por quê? Porque o medo falou mais alto do que a fé. Você tem clamado por cura. Você tem pedido por um milagre. Eu vejo aqui os comentários dos vídeos. Eu vejo os pedidos de oração. Mas no fundo, você tem deixado o medo, a dúvida, o pecado, o desânimo, tudo isso ocuparem o lugar que deveria ser do Espírito Santo. Se você quer viver o sobrenatural, você precisa lidar com as coisas naturais que estão te enfraquecendo. Tem coisa que você está deixando crescer dentro de você e que precisa ser cortada pela raiz. Pensamentos e sentimentos que não vêm de Deus, palavras que não edificam, pecados escondidos que te envergonham e te afastam de Deus, sentimentos que só te afundam. A cura está disponível, em nome de Jesus. Eu quero clamar a Deus hoje sobre a sua vida, a palavra que está escrito em Êxodo capítulo 15, verso 26. Eu sou o Senhor, o Deus que cura vocês. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Agora, eu quero declarar sobre a sua vida e sobre a vida da pessoa por quem você está orando o que está escrito em Jeremias capítulo 30, verso 17. Eu trarei saúde para você e curarei as suas feridas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu quero tomar posse junto com você de Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados e esmagado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. A sua cura está em Jesus. Escreva aqui nos comentários o nome da pessoa por quem você está orando, ou a causa pela qual você quer que nós oremos hoje. Ou coloque o seu próprio nome, o nome da sua família, porque eu vou orar pela sua vida agora. Amém? Eu vou pedir a Deus que te conceda a vitória, que Ele te conceda a cura, o milagre, a provisão, as portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor quer e pode fazer isso na sua vida. As coisas vão acontecer segundo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Vamos falar com Ele nesse momento? Deus amado e querido, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por essa oportunidade de escutar essa palavra tremenda que o Senhor falou ao nosso coração hoje. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando e podermos aprender um pouco mais de Ti, te conhecer um pouco mais. Pai, eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós permitimos que o nosso coração se esfriasse, pelos momentos em que nós deixamos de Te buscar, de clamar o Teu nome, achando que nós não estávamos sendo escutados. Perdão pelos momentos em que deixamos que a voz do inimigo falasse mais alto do que a Tua voz. Ó Deus, eu quero pedir perdão por cada um dos nossos pecados, por tudo aquilo que falamos, que agimos ou que pensamos. Nos purifica por inteiro, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, desse irmão e dessa irmã. Quem dera se eu pudesse estar frente a frente com eles, orando de mãos dadas junto com eles,
olhando nos olhos dessa pessoa, orando individualmente por cada pedido aqui. Mas o Senhor pode fazer isso através do teu Espírito Santo. O Senhor pode, em teu infinito poder, visitar cada casa, cada quarto, cada leito de hospital, cada coração nesse instante. Visita essa pessoa que está me ouvindo, Senhor. Faz morada no coração dela, na mente dela. Manifesta o teu poder sobrenatural na vida dessa pessoa. Opera um milagre para a honra e para a glória do teu nome. Pois todos verão e todos saberão que o Senhor é Deus. Ainda que o diagnóstico já tenha sido dado, ainda que a palavra já tenha sido dita, ainda que o resultado daquele exame já tenha saído, o Senhor é o Deus do impossível. Tu és o médico dos médicos e a ti pertence a última palavra. E é por isso que eu peço, Pai, faça um milagre, faça algo novo na vida dessa pessoa. Dê a ela um novo dia, uma nova chance. Restaura a saúde, restaura os ossos, restaura cada órgão interno, cada célula, cada tecido. Transforma o corpo dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor promova a cura física, emocional e espiritual na vida dela. Ela já está sentindo a tua presença agora. E essa presença vai se tornar ainda mais nítida, ainda mais perceptível, mais constante e mais viva. Eu apresento diante de ti cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão chorando por um filho doente. Eu oro por essa pessoa que está desempregada, que não sabe como vai pagar as suas contas. Eu oro por aqueles que têm familiares que estão nos hospitais, internados, se submetendo a tratamentos, a quimioterapias, a cirurgias. Eu oro por aqueles que esperam por uma resposta médica, por aqueles que vivem com dor no corpo e também na alma. Eu coloco diante do Senhor todas as pessoas, ó Deus, que nesse momento estão lutando contra a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Que o Senhor conceda a vitória, que o Senhor restaure essa família, não permita que esse casamento seja destruído. Atende a cada clamor colocado aqui nos comentários, Senhor, segundo a tua vontade. E que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que vai surgir aqui. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, dê o like no vídeo. O seu like faz com que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então o seu like é muito importante. Se essa mensagem abençoou sua vida, clica aqui no botão compartilhar e mande ela para os seus grupos de WhatsApp. Assim você está espalhando a palavra de Deus. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus tem poder para transformar a sua vida e eu creio que Ele vai fazer isso hoje. Receba essa palavra no seu coração. Não existe nada que seja impossível para Deus. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia do mundo se prostram diante de Deus nesse momento. Tudo que você tem sentido de ruim no seu coração está se prostrando diante de Deus e está batendo em retirada, porque o seu coração, a sua mente, o seu corpo pertencem a Deus. Você está blindado pelo Espírito Santo. E eu declaro que a partir de hoje, a única coisa que terá espaço e que vai fazer morada no seu coração é o Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu quero ler a palavra do Senhor com você que está em Salmos 55, versículo 22. Diz assim: entregue suas preocupações ao Senhor,
e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Tem sido cada vez mais difícil viver um dia de cada vez, não é mesmo? Para algumas pessoas, o simples ato de estar no presente exige delas um esforço tão grande que é como se estivessem fazendo um exercício físico. Muitas vezes, os problemas se acumulam e quando menos percebemos, alguns problemas da semana passada se juntam com os problemas do dia de hoje e ainda com as preocupações do futuro. Tudo isso se une e forma uma grande bola de neve, e nós nem conseguimos mais distinguir quais são os problemas de antes, quais são os de hoje e quais são os problemas que podem nos afetar no futuro. Mas o nosso Deus é poderoso para nos ajudar a lidar com todas essas preocupações. A palavra de Deus nos ensina a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Precisamos confiar no Senhor e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, encontramos paz e alívio. Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão nosso de cada dia, mostrando que devemos confiar em Deus para suprir nossas necessidades diárias, sem nos preocuparmos excessivamente com o futuro. O pão de hoje é o único pão que nós podemos comer. O pão de amanhã, Deus proverá. E o pão de ontem já passou. Portanto, devemos viver um dia de cada vez, confiando na provisão e no cuidado de Deus para esse dia. Antes de continuar, eu quero pedir algo muito importante. Dê o like no vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias com a palavra de Deus. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do nosso canal, a se inscrever no canal Minuto com Deus e ativar o sininho das notificações que vai aparecer para você, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. Irmãos, imagine uma pessoa que está constantemente preocupada com o seu futuro, assim como um estudante está preocupado em tirar boas notas, em conseguir ter um bom emprego, uma carreira de sucesso. Essas preocupações podem se tornar tão intensas que a pessoa acaba perdendo o prazer e o foco nas tarefas do dia a dia, o que pode levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade ou a depressão. Mas quando essa pessoa coloca sua confiança em Deus e busca a direção do Senhor, ela pode encontrar a paz que excede todo o entendimento. Deus nos chama a confiar nele e a viver cada dia na sua presença. Ele nos dá forças para enfrentar cada desafio e nos ensina a descansar em seu amor. Quando reconhecemos que Deus está no controle, podemos deixar de lado nossas preocupações e viver de maneira mais plena e saudável. Agora pense em alguém que está criando um filho, alguém que está sentindo nos ombros o peso e a responsabilidade de formar um ser humano. Essa pessoa pode se cobrar excessivamente em ser perfeita, em não falhar nunca e sempre estar um passo à frente de tudo, sem se dar conta de que ela não está formando uma cópia dela mesma. E de certa forma, ainda que estivesse, ela não teria como exigir que seu filho ou filha fossem perfeitos. Afinal, essa pessoa não é perfeita, pois todos nós somos cheios de falhas. Deus, o nosso Pai Celestial, nos ensina a amar e a guiar nossos filhos com sabedoria e paciência. Ele nos mostra que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, devemos ensinar nossos filhos a dependerem dele e a confiarem no seu amor e na sua direção. Devemos instruir nossos filhos a viver um dia de cada vez, confiando que Deus está cuidando de cada detalhe. O que alguém que está criando um filho, alguém que está auxiliando um ser humano a se formar, precisa entender
é que, ao invés de tentar criar um ser humano perfeito, melhor seria usar toda a sua energia para criar um ser humano capaz de lidar com suas próprias falhas quando necessário. O mundo pode ser um lugar melhor e a saúde mental das pessoas pode estar cada vez mais aprimorada. E isso começa com os nossos pequenos, ou seja, começa com a nossa criação. Precisamos ensinar nossas crianças a viverem um dia de cada vez, respeitando os outros e a si mesmas, e sabendo que vão falhar sempre, mas que reconhecer isso e procurar melhorar é sinal de caráter e de maturidade. Eu dei alguns exemplos específicos aqui, mas o fato é que viver um dia de cada vez é uma prática que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, em qualquer experiência que a pessoa esteja vivenciando. Viver um dia de cada vez, buscando sabedoria no Senhor, preenchendo nossos dias com coisas positivas que nos deem esperança e motivação é fundamental. Inclusive, eu convido você a se inscrever lá no meu outro canal, o Minuto Reflexão, onde eu posto mensagens que edificam, que abençoam e que te ajudam a ter uma qualidade melhor de vida, que tem ajudado muitas pessoas que buscam por uma saúde mental. Meu querido irmão, minha querida irmã, busque sempre uma maneira de enxergar a ação de Deus no seu dia a dia, nos mínimos detalhes, pois o único momento que nós temos é o aqui e agora. Deus nos entrega cada dia, e cada novo dia é uma oportunidade de recomeçar e fazer o que é certo, de realmente viver a palavra de Deus. Se você está passando por momentos difíceis, ou se você conhece alguém que esteja, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários. Nós vamos interceder uns pelos outros e buscar em Deus a força que precisamos para viver um dia de cada vez. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida e pelas bênçãos que recebemos de Ti, mesmo quando não percebemos. Louvamos Teu nome pela Tua misericórdia e pelo Teu amor incondicional. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que permitimos que a ansiedade e o medo dominem nossos corações. Perdoa-nos por não confiarmos plenamente em Ti e por não entregarmos nossas preocupações em Tuas mãos. Hoje, clamamos pela Tua ajuda para aprendermos a viver um dia de cada vez. Ajuda-nos a focar no presente e a encontrar alegria e paz nas pequenas coisas da vida. Dá-nos sabedoria para lidar com nossas preocupações e força para enfrentar cada desafio com coragem e fé. Eu quero interceder, meu Deus, por todos aqueles que deixaram seus pedidos de oração aqui nos comentários. Eu peço por aqueles que estão enfrentando ansiedade, problemas familiares, dificuldades financeiras, problemas de saúde e quaisquer outros tipos de tribulações. Que o Senhor esteja presente em cada uma dessas situações, trazendo conforto, solução e paz. Fortalece-nos para vivermos um dia de cada vez, confiando que Tu estás no controle de tudo. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus guie a sua vida e que você possa viver cada dia com fé e esperança. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Ouça nesse momento o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim
à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia, meu irmão, minha irmã, muita paz. Tem muitas pessoas que estão precisando de paz. Tem dias que nós passamos mais tempo nos nossos celulares do que fazendo coisas como lavar o rosto, lavar as vasilhas, conversar olhando nos olhos de alguém, ler um livro e o mais importante disso tudo, falar com Deus. Então não subestime esses nossos poucos minutos diários aqui de oração, de palavra, porque o nosso coração precisa se lembrar de quem é o nosso Deus. Se lembrar de que Ele não está sozinho. Lembrar que a nossa esperança tem nome, Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com você, esteja sobre sua vida, sobre sua família, em nome de Jesus. Irmãos, eu estava pensando em algo. Ninguém reflete sobre o fato de que a mesma pessoa que escreveu o Salmo 23 também escreveu o Salmo 13, nos versículos 1 e 2, que diz assim: Até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Muitas pessoas querem viver o Salmo 23 sem passar pelo Salmo 13. O que eu quero dizer? Tem muita gente que quer crescer, que quer avançar, que quer viver um novo tempo, mas não quer lidar com o desconforto que isso gera. Não querem lidar com os inevitáveis passos que elas vão ter que tomar para poder viver isso. Sabe, irmãos, no Salmo 13, quando estamos passando pelo Salmo 13, quando estamos passando por uma tempestade, por um momento de dor, de incerteza e de trevas em nossa vida, nós fazemos as nossas orações mais sinceras. E não é porque nós mentimos quando vamos orar e quando estamos bem, mas as nossas orações mais verdadeiras acontecem nos nossos piores momentos, pois é nesses momentos que nós revelamos o que realmente é importante. E não revelamos isso para Deus, porque Deus sabe o que é importante para nós. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Ele sabe cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele consegue contar cada um deles. Então, quando eu e você revelamos isso, não é para Deus, é para nós mesmos. Deus nos dá a oportunidade da gente crescer em meio às tempestades. Deus nos dá a oportunidade de podermos passar pelo Salmo 13, sim, com um coração partido, com um clamor mais enfraquecido. O nosso aleluia mal é ouvido pelo ouvido humano, mas creia nisso, o Senhor escuta cada sussurro, cada pensamento que você tem no momento de dor, no momento de luta. O Espírito Santo enxerga e contabiliza cada uma das suas lágrimas em direção ao Pai e as traduz como orações. O Espírito Santo intercede por você. Por isso, ainda que você esteja passando pelo Salmo 13, você sabe que pode olhar para cima, olhar para Deus e declarar: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, pois no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé: O Senhor é o meu pastor. Irmãos, é como está escrito: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. O Senhor nos traz de uma situação que parece não ter mais solução, que parece ser o nosso fim, e nos conduz segurando em nossa mão para um lugar de paz. Quando nessa palavra o salmista diz que o Senhor faz ele repousar nessas pastagens verdes,
não é apenas quando de fato estamos fisicamente em um pasto ou em uma paisagem bela da natureza, pois realmente quando a gente está diante da natureza, nós conseguimos contemplar a grandeza do nosso Deus, a grandeza da criação e nos sentimos em paz. Isso faz muito bem para o nosso cérebro. Mas o lugar onde o salmista diz que Deus o leva para repousar não é um lugar físico, é um lugar que vive dentro do salmista, é um lugar que Deus fez que existisse dentro de nós. Davi basicamente está dizendo que Deus faz com que o meu corpo repouse em paz. Tenha paz para descansar e tenha a paz para poder se revigorar, para poder ter mais força. Entregue a Deus a sua ansiedade. Há tempos que você não se sente assim, como o salmista no Salmo 23, repousando numa pastagem verde, linda. Há tempo que você se sente caminhando num deserto seco, árido, respirando mal, enxergando mal por conta da areia nos olhos e tendo que se esforçar para caminhar de tanto vento que faz na tempestade. Mas o Senhor tem visto a sua dor e Ele quer te trazer para um novo lugar. Sabe, irmãos, tem algumas ajudas que você tem deixado passar. Tem muitas pessoas que, infelizmente, não têm condições de procurar um psicólogo. E às vezes, até mesmo quando vão procurar um psicólogo na rede pública, tem certa dificuldade, pois as pessoas não têm muita familiaridade para lidar com esses processos de preencher dados e formulários para poder entrar em uma lista de espera. Mas tem muitos irmãos que Deus abençoou com a possibilidade de poder ter acesso a um profissional da saúde de forma particular. E mesmo assim, tem pessoas que preferem culpar o diabo pelas coisas que dizem respeito a elas mesmas, coisas que elas precisam lidar, seja na terapia, seja conversando com alguém, seja numa roda de oração. Você não está sozinho e você não precisa se sentir sozinho o tempo todo. Em alguns momentos faz bem. Por exemplo, quando você acorda, aqui no canal, nós postamos essa mensagem todos os dias pela manhã. E sabemos que tem pessoas que nos escutam em família, tem pessoas que nos ouvem com seu cônjuge, com seu namorado, com sua namorada. Mas eu também sei que muitas pessoas nos escutam sozinhas, nos ouvem de outros países, às vezes sentindo saudades da família, saudades da terra natal, saudade da comida do nosso país. Tem pessoas que nos escutam em outra cidade, também longe da família, seja por causa dos estudos, do trabalho, ou porque se casaram e tiveram que mudar de cidade. E eu sei que tem muita gente que está aqui hoje que se sente sozinho, sozinha. Mas Deus está te dizendo hoje, você não precisa se sentir assim. Outra parte que vale ressaltar aqui nessa passagem do Salmo 23 é quando Davi diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estarás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meu irmão, minha irmã, entenda isso de uma vez por todas. Aqueles que vivem com Deus podem até passar por dificuldades, pois no mundo nós teremos aflições, e isso foi uma promessa de Jesus. Você vai ter dias de muito choro, dias de muitas perguntas. Sabe quando a gente está com mais dúvidas do que respostas? Esses dias vão existir, não tenha dúvida disso. Mas ainda que você esteja em um desses dias, ainda que você se sinta caminhando sobre o vale da sombra da morte, ainda que você experimente no seu interior esse sentimento tão angustiante que muitas pessoas que estão me ouvindo estão sentindo. Por isso que eu sempre falo da importância dos profissionais da saúde mental. Eu acredito sim, irmãos, que Deus pode usar profissionais para nos ajudar a lidar da melhor forma com aquilo que nos assombra, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que tanto tem nos impedido de caminhar. Sabe, nós não podemos passar por essa vida com esse sentimento de abandono para sempre, pois nós temos um Deus que nos ama, nós temos uma família que nos ama,
mesmo quando eles não demonstram isso de forma certa. Eu crio esse espaço aqui online para que as pessoas que eu sei que muitas vezes não sabem por onde começar a ler a Bíblia, não sabem por onde começar uma oração, venham aqui todas as manhãs e tenham um momento com Deus breve, rápido, mas que seja verdadeiro, que seja algo que nos fortaleça mesmo, que nos aproxime de Deus. Se inscreva no canal se você está chegando aqui pela primeira vez. E você que se inscreveu agora, e até mesmo você que já é inscrito, ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum desses nossos momentos de oração. Deixe o seu like também no vídeo, pois isso é uma forma muito simples de você contribuir para que essa palavra alcance muitas pessoas aqui no YouTube. Pois quando você deixa o like, você está dizendo para o YouTube: eu concordo com essa palavra, eu compartilho dessa palavra e eu quero que essa mensagem tenha visibilidade. A gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar também a palavra de Deus, amém? Essa ansiedade que você vive não precisa ser algo que você vive sozinho. Entregue a sua ansiedade, os seus medos, os seus anseios nas mãos do Senhor. A última coisa que eu gostaria de citar dessa passagem em Salmos 23 é que o salmista diz que Deus preparará um banquete para ele diante dos seus inimigos. E tem muitas pessoas que, ao ouvir isso, já imaginam o rosto daquele irmão, daquela irmã, daquele amigo ou amiga, ou daquele inimigo declarado, e pensa: Deus vai me honrar, e eu vou mostrar para essas pessoas que eu estava certo o tempo todo. Mas aqui não está dizendo isso. Davi poderia até acreditar que os inimigos dele eram pessoas físicas, pessoas humanas. Mas nós sabemos que os nossos inimigos não são pessoas e que a nossa luta não é contra a carne. Amém, irmãos? E quando nesse salmo está dizendo que teremos um banquete diante dos nossos inimigos, eu creio que o Senhor está nos dizendo que nós poderemos um dia sorrir olhando para a nossa tristeza. Nós encararemos os nossos problemas, a nossa angústia, a nossa tristeza nos olhos e iremos sorrir, pois estaremos blindados, renovados e transformados pelo nosso Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Senhor Deus, nesse momento queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de te buscar, de te adorar e de estarmos na tua presença. Agradecemos por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento e até mesmo pelas dificuldades que nos fazem crescer e amadurecer na fé. Obrigado, Senhor, por nos conduzir, por nos proteger e por nos mostrar o caminho em meio às adversidades. Pai amado, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, por tudo aquilo que temos feito que não te agrada, pelas palavras, pensamentos e ações que têm nos afastado de ti. Purifica nosso coração, Senhor, e nos ajuda a andar de acordo com a tua vontade. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, buscando viver uma vida que te honre e glorifique. Senhor meu Deus, nesse momento colocamos diante de ti a nossa ansiedade. Sabemos, Pai, que muitos de nós têm carregado fardos pesados, têm enfrentado lutas internas, têm passado por vales de sombra e morte, mas confiamos que tu és o nosso Senhor, o nosso pastor, e nada vai nos faltar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento, que nos conduza a águas tranquilas e nos faça repousar em pastagens verdes. Restaura o vigor daqueles que estão cansados, dá força aos que estão fracos, esperança aos que estão desanimados e fé àqueles que têm dúvidas. Senhor meu Deus, eu oro por aqueles que estão se sentindo sozinhos, por aqueles que estão longe de suas famílias,
aqueles que estão enfrentando desafios em suas vidas pessoais, profissionais ou espirituais. Que o Senhor seja a companhia que eles tanto precisam. Que o Senhor preencha o vazio que há em seus corações e que eles possam sentir a Tua presença em cada momento do seu dia. Pai, eu oro de maneira específica por cada pessoa que escreveu aqui o seu pedido de oração. Para você que está enfrentando problemas de saúde, eu oro para que o Senhor toque o seu corpo e traga cura e restauração. Para você que está passando por dificuldades financeiras, eu oro para que o Senhor abra portas e traga provisão para a sua vida. Para você que enfrenta conflitos familiares, eu oro para que o Senhor traga paz e reconciliação. Para você que está lidando com a depressão, ansiedade ou outros problemas emocionais, eu oro para que o Senhor traga alívio e renovação para a sua mente e o seu coração. Senhor, sabemos que em Ti encontramos tudo o que precisamos. Sabemos que em Ti temos a vitória sobre todas as coisas. Por isso, entregamos ao Senhor as nossas preocupações, nossos medos, nossas ansiedades. Confiamos que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor cuida de cada detalhe das nossas vidas. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, compartilhe o link dessa mensagem aí nos grupos que você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.